E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mib Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje eu estarei falando um pouco sobre o meu off-season atual. É isso aí, pessoal. Estarei dando alguns detalhes aí sobre o meu off-season de 2022, na verdade a segunda fase desse off-season, e na próxima parte, a continuidade do vídeo, eu explico para vocês melhor isso daí. Então, chega de conversa e vamos para o vídeo. E aí pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, primeiramente eu peço, caso vocês queiram ajudar o canal a se desenvolver um pouquinho melhor, pessoal, que vocês possam dar um like, que vocês possam, caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, que você possa se inscrever, pessoal, para que o canal ganhe um pouco mais de peso, um pouco mais de relevância, para que eu possa ter aí um pouco mais de alcance, né? Tendo em vista que o YouTube ele restringe bastante o alcance dos meus vídeos e até as notificações, até as inscrições, enfim. Estamos na lista negra. Então é isso aí, pessoal. Então, nesse vídeo eu irei falar um pouquinho desse off-season atual de 2022 e vou explicar ali cada etapa e o que eu pretendo fazer e, enfim, tudo que eu acredito que seja mais importante para vocês entenderem. E no meio desse bate-papo, vocês sabem que sempre vai ter uma dica, umas dicas ali espalhadas, que às vezes são coisas muito importantes, né, pessoal? Esse bate-papo aqui nosso, né? Eu até peço desculpas para a rapaziada que sempre está acompanhando aqui o canal. Eu faço vídeo para vocês aí que sempre acompanham, que sempre falam bem, que valorizam o trabalho, né, pessoal? Porque muita gente fica às vezes reclamando, falando mal dos meus vídeos, dizendo que são grandes e tudo. Eu não obrigo ninguém a ver, pessoal. Eu faço o negócio na maior boa vontade. Nunca retirei um centavo de YouTube. Eu nunca recebi R$ 1 de monetização do YouTube. E, como vocês sabem, de uns 2 anos e meio para cá, a monetização foi totalmente cortada, né? Por causa da temática de alguns vídeos. Então, diretamente do YouTube eu não ganho nada. Então, ainda, às vezes, não é sempre que acontece, mas às vezes sempre tem alguns comentários falando mal dos vídeos, falando que são longos demais, mas assim, conteúdo de graça, acredito que é um conteúdo honesto, né? Vocês veem que não tem essa questão de... Não sou contra o marketing, já falei aqui para vocês, não sou contra a indústria fitness, mas assim, desde que seja feito de uma maneira honesta, não vejo problemas. Você vê que esse canal aqui não tem nenhum tipo de contaminação desse tipo de... São informações aí 100% honestas, então ainda vem caras ali, a gente já sabe, né, pessoal, que são pessoas de pouca inteligência, né? Pessoas que não têm interesse em aprender, a gente já... É muito fácil você notar que a inteligência é muito limitada, né? Pessoas que querem tudo ali rápido, pronto, né? Então, é um tipo de pessoa também que não me interessa nesse canal. Então, se você tem esse perfil, você está no lugar errado. Tem muitos outros canais aí, talvez muito melhores que o meu, que você pode aí adquirir informações ali de uma maneira muito rápida, mais direta. Meu canal ele tem uma profundidade um pouco mais, né? Se eu quisesse fazer um canal assim totalmente comercial, eu não faria vídeos ali que se parecem mais até com videoaulas, palestras, sei lá, né? Então o que acontece? Vamos lá, pessoal. O meu off-season, na verdade, eu estou na terceira semana da segunda fase do meu off-season. A terceira semana da segunda fase. Por quê? Aquelas 12 primeiras semanas, que foi o projeto de redução de gordura visceral, 12, 13 primeiras semanas, já era o processo de off-season, só que é totalmente diferente do que a maioria das pessoas fazem, a maioria dos atletas fazem. O que a maioria dos atletas fazem? Eles fazem ali o seu período de pré-contest e eles já, alguns descansam um pouquinho. Isso vai depender muito do treinador, do atleta, da condição que o atleta se encontra ali na pós-temporada, da pós-temporada de competições. Então o que acontece? Mas o padrão é mais ou menos esse. O atleta às vezes descansa uma semana
e já pau. Às vezes descansa até 15 dias, descansar, o que eles dizem, às vezes não é 15 dias sem aparecer na academia. Treinando 1, 2 vezes ou 3 vezes por semana, um pouco mais devagar talvez, né? Então é algo bem inteligente de se fazer também. E tem atletas que saiu da competição, descansa ali 2, 3 dias, saiu da temporada e já pau no off, né? Então já aumenta absurdamente as quantidades de comida, já aumenta ali a... Mas isso é algo perigoso, pessoal, perigoso. Então, questões de... A força, ela vem muito rápido, mas às vezes o seu músculo não está preparado para receber isso de uma maneira tão rápida. Então, força explosiva você tem, mas às vezes o seu corpo, o seu músculo está muito desgastado de meses de dieta. Então, é algo bem perigoso. Então, muitos atletas se lesionam nesse período. Estão ali com uma restrição calórica extremamente alta, fazem ali a sua última competição do ano e voltam a treinar, só que eles voltam a comer muito rápido, o músculo volta a encher, a reidratar muito rápido, muita energia, muitas calorias e muita força, mas o desgaste ele vem ali, o seu corpo ele não consegue se recuperar tão rápido assim, não importa o tanto de coisa que você use, né? Somos todos seres humanos, né, pessoal? Seja atleta, tipo, o cara é ser humano, né? Então, o que acontece? Então, é um período muito, muito, assim, que é muito fácil de você ver atletas tendo rompimentos. Então, pessoal, vocês aí estiverem assistindo, forem atletas ou então forem avançados aí, vocês tomem cuidado aí com esse período ali. Então, como eu falei para vocês, o meu trabalho foi totalmente diferente. É um trabalho que eu também gosto de estender para os meus alunos e tudo. Porque por quê? Obviamente eu não poderia começar um off-season dessa maneira que eu falei para vocês, direto, né, depois de um período de restrição, de final de temporada. Eu não poderia começar um trabalho assim diretamente, tendo em vista que minha gordura visceral já estava muito alta. E o que é a tendência de um off-season? É que a gordura aumente de uma maneira geral, tanto a gordura subcutânea, quanto também a gordura visceral. Então, se você já começa com a gordura visceral muito alta e você começa a adicionar muitas calorias, a tendência é que mais calorias, ou muitas, dependendo do jeito que você trabalha, se você já começa assim, o que acontece? A tendência não é baixar, a tendência é aumentar a gordura visceral. E se ela aumenta em cima de um plano que já está alto, aí que vocês começam a entender, porque existem muitos atletas ali que a cada ano que passa eles estão maiores. Porém, a dilatação, até a questão da dilatação abdominal, aquela questão da barriga, ela continua, o físico cresce por um todo, a barriga cresce junto. E não é nem questão de gordura, porque você vê que a pele dos atletas ali, a pele está extremamente fina. Você vê até alguns caras no off-season, dependendo do grau do atleta, o nível do atleta, o nível de investimento, você vê que você tem ali 6 gomos ali aparentes no abdômen, porém aquele abdômen, aquela barriga alta, e com aspecto duro, né, que é gordura visceral, que é um indicativo horrível para a saúde. Se vocês conversarem com qualquer profissional da área da saúde, dentro do bodybuilding, principalmente fora do bodybuilding, que tem um olhar mais amplo, qualquer profissional, nutricionista, algum cara que for um pouco mais responsável, médico, eles vão falar isso. É um indicativo muito ruim, até para eventos cardiovasculares, ali de problemas cardíacos. Então, gordura visceral em excesso é um grande problema. Então, só que a maioria dos atletas é muito afobado. O cara, por mais que o cara às vezes seja jovem, tenha muito tempo de carreira, ele quer ali aproveitar o máximo possível ali realmente, a janela pós-temporada ela é muito interessante de você estar aproveitando ali para você ter um crescimento muscular. Desde que você não esteja tão desgastado, você dê um períodozinho de descanso, na minha opinião, e que você venha depois ali fazer um trabalho se você não tem problemas ali de gordura visceral, geralmente atletas mais novos não têm, então você vai e faz esse trabalho. Então você vê que a cada ano que passa os atletas vão ficando mais velhos, vão ficando maiores, e a dilatação abdominal eles vai perdendo aquela qualidade de linha de cintura, muito por causa disso. E isso acontece geralmente com atletas que vão subindo muito de categoria, que vão ficando mais pesados. Se você pegar ali atletas que nunca se preocuparam tanto com peso, se preocupam mais com shape, como o Shawn Ray, como
Tem até o nosso amigo aqui brasileiro, o primeiro atleta profissional de Aracaju, se eu não me engano, é o Zé Fernandes. Ele conseguiu o Procard dele, ele tem cerca ali de 54 anos, pessoal. Ele conseguiu o Procard dele no ano passado, com um físico IFBB Pro, um físico impecável. A cintura dele é dessa finura. Então você vê, abdômen, o cara zero dilatação abdominal. Mas por quê? São caras que nunca ficaram batendo ali na tecla do jogo do volume. A gente sabe, o jogo do volume hoje conta muito, né? Então, mas a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, elas não vão precisar seguir isso, né? Óbvio. E nem atletas ali, a Classic Physique, Men's Physique, esses atletas é outro tipo de ideia, tá, pessoal? Para você, é lógico que a Classic Physique, ela não é, os caras, se você chegar no limite de peso de uma Classic Physique, seja no amador, seja no profissional, com um percentual muito baixo de gordura, é porque você é um cara muito grande, pessoal. É coisa ali de um cara com off ali, um cara que impressionante, né? Muito grande. O Open, então, nem se fala, mas daí já é outro estilo de... É outro método, né? Outra preparação, é outro nível de investimento, é outro tudo. Até hoje o nível geral de investimento está muito mais alto do que era antigamente quando eu comecei. Então, o que acontece? Então, eu fui meio que na contramão, né? Eu fiz um negócio diferente, que é o que eu acredito que seja o mais correto. Então, essas 12, 13 primeiras semanas com o projeto de redução de gordura visceral, muito se pareceu com um pré-contest. Só que talvez um pré-contest, só que com um pouco mais de cardio que eu faria se fosse num procedimento normal, porque o cardio era muito importante também para eu dar um auxílio ali na queima de gordura. Então, o trabalho estava indo tão bem que eu até pensei muito em emendar ali um trabalho de pré-competição, de um trabalho de competição porque falta muito pouco, né? Para mais ali algumas 4, 6 semanas de trabalho, eu poderia entrar bem ali em qualquer competição. Porém, já tinha um desgaste ali naquela questão de cardio e tudo. Então, só que depois eu acabei me lesionando, uma lesão muito grave, muito chata, que um dia eu posso até estar trazendo aqui se vocês quiserem, porque foi uma lesão muito improvável, pessoal. Eu nunca ouvi falar alguém ter uma lesão como eu tive e do jeito que eu tive. Assim, acho que foi inédito na história do esporte nacional amador. Então, o que acontece? Então, pessoal, hoje, eu comecei esse meu off-season no dia 9/5. Então, hoje eu estou começando a terceira semana ainda, tá bem cedo ainda. Então, o meu peso inicial, que eu terminei o projeto de redução de gordura visceral, foi de aproximadamente 94 quilos. Hoje, 2 semanas e pouquinho depois, eu estou entre 100 e 101 quilos já. E até me surpreendeu até a rapidez do ganho, mas eu acredito até que eu estou com o BF um pouco mais baixo do que quando eu fiz a minha última avaliação que eu mostrei aqui para vocês, de quando eu estava com 94 quilos. Eu acredito que eu tenha baixado um pouco ainda esse percentual de gordura e subido aí esses quilos. É lógico que teve a questão do glicogênio, da reidratação muscular e também o que eu fiz de diferente, o que eu venho fazendo de diferente que talvez seja o mais interessante aqui desse vídeo. Vamos falar dos aeróbicos. Eu estava fazendo aeróbicos de segunda a segunda, todos os dias. Então cerca ali de 1 hora, 1h10. E nas 2 últimas semanas do projeto adicionei um aeróbico pós-treino ali entre 25 e 30 minutos. Então você vê que estava um ritmo de cardio puxado, né? Então o que acontece? Eu fui apenas cortando as arestas ali, né, pessoal? Então o que acontece? Eu reduzi bastante esse aeróbico, né, na verdade. Eu continuei fazendo. Logo depois eu terminei o projeto de gordura visceral, dei um tempinho de descanso, até porque eu tinha algumas atividades ali importantes ali, questões de prova, essas coisas, bastante coisa. Aí eu acabei que reduzi um pouco a frequência do treino por 1 semana, a frequência semanal. O volume continuou alto, o volume de treino. Quando eu ia para treinar, eu ficava lá mesmo, fazia tudo que eu queria, mas a frequência reduziu. Eu treinei 3 vezes na semana. O cardio também eu reduzi, fiz todos os dias, mas de 1h10 eu tirei o cardio pós-treino, de 1h10 eu reduzi para aproximadamente 50 minutos. Então, e depois, nas outras semanas seguintes, eu até confesso que essa semana passada fez muito frio aqui em São Paulo, foi na quarta-feira, estava assim que
nossa, muito frio mesmo, assim, pra gente que tá daqui de São Paulo, que tá acostumado com esse padrão mais ou menos, não estava acostumado com esse padrão, então eu teve uns dias que estava muito frio, eu falei, ó, não dá. E também depois, às vezes, de treinos de perna, um dia depois, a musculatura cansada da perna, também foi, eu acabava não fazendo. Eu falei, não, vou puxar muito agora, negócio de cardio, até para eu poder ter mais tempo de fazer minhas coisas e também para dar uma... Então você vê que só nisso o corpo já deu uma recuperada ali, de leve, né? Porque estava um pouco cansado já. Então, e as questões da dieta, os alimentos continuaram os mesmos, mesma história, pessoal, sem refeições livres, assim, essas refeições livres mais tipo fast food, essas coisas, você continuou sem. Quando eu fazia alguma coisinha ali, que teve o Dia das Mães, que teve não sei o que, fiz uma refeição boa, sem me preocupar tanto com o peso de alimento, fui mais ou menos aquilo ali, coisas boas, alimentos bons, numa quantidade um pouco maior, e foi isso que eu fiz. Só que não todos os dias, depois já voltava ali mais ou menos para o que eu estava fazendo durante a dieta, até hoje, iniciando essa terceira semana. Então, o que eu venho falando? Eu não ouvi ninguém, poucas pessoas, até a primeira vez que eu falei isso, eu não tinha visto ninguém falar isso. Então, o ciclo de calorias, eu vim fazendo o ciclo de calorias e basicamente fazendo 3 refeições por dia. 3 refeições por dia. Em alguns dias eu fazia 2 refeições por dia. Então eu ia oscilando, às vezes chegava ali na segunda refeição, o meu corpo não pedia mais comida. O que eu tinha comido na primeira refeição estava bom, na segunda refeição pós-treino estava bom. O corpo não sentia sinais de demanda de comida. Isso feeling, né, pessoal? Tempo de 20 anos na parada, né? Então o que acontece? Então eu vi que, falei, não, eu já tenho ali uma quantidade interessante dos nutrientes. Então eu vou preferir dormir mais cedo do que fazer outra refeição. Então vários dias eu acabei fazendo isso. Então você já tem uma oscilação de calorias. Então alguns dias ali ficou ali um dia com 3 refeições, talvez ali perto das aproximadamente 4.000 calorias. Um dia sem essa última refeição, aproximadamente 3.200. 2.800, então um ciclo de calorias, tá, pessoal? Então por que eu estou tendo um ganho interessante? Não é à toa que, nossa, você está crescendo rápido, o que você fez, as doses, nada de muito diferente, pessoal. Só que o que acontece? Eu criei uma situação de anabolismo, como eu sempre falo para o pessoal. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes desse vídeo. Muitas pessoas, elas acreditam, elas estão comendo, por exemplo, o cara tá ali com BF ali na casa dos 18%. 17%. Ele está tomando ali sua testosterona, está tomando sua nandrolona, está tomando sua boldenona, está tomando sua... Ele está fazendo de tudo e o peso dele não sobe mais, ele não tem um ganho de massa muscular mais evidente, como ele teve umas semanas atrás. Ele está comendo 3, vamos por aí, um cara ali de 85, 90 quilos, ali ele comendo ali suas 3.500 calorias, 4.000 calorias. Eu vou aumentar para 4.500, vou aumentar para 5. O que vai acontecer? Muito provavelmente, eu garanto que muito provavelmente você vai engordar, você não vai ganhar mais massa magra. Se você fizer uma avaliação ali precisa, você vai ver que você vai ganhar mais gordura dali para frente do que massa magra. Então, a maioria das pessoas que eu trabalho, que começam a trabalhar comigo, elas vêm com essa mentalidade: estou estagnado, preciso tomar mais, preciso crescer mais. Não, na verdade não é o tanto nesses casos, né, de pessoas praticantes mais comuns ali, você vê que o problema é o BF alto demais inicial. Então você não inicia um off-season com um BF tão alto. O que vai acontecer? O interessante é que você limpe o seu físico, baixe esse percentual ali para uma casa ali interessante ali de 12, 11, 13, 14 talvez, mas ali você limpe, 12 melhor ainda, 11 melhor ainda, que você consiga dar uma limpada no seu físico, que você já vai estar fazendo um processo de evolução. Só que a maioria das pessoas, elas não entendem, elas vão muito pela questão do peso de balança, pessoal. O brasileiro tem esse negócio de peso. Eu estou bodybuilder com 140 e poucos quilos, bodybuilder com 145 quilos. Tá bom. Se você fizer uma avaliação, se você tirar a gordura visceral do cara, você baixa 5, 8 quilos. O que adianta? Então, o que acontece? Pessoal, põe uma coisa na sua cabeça.
Kevin Levrone competia por volta ali de 108, 109 quilos. Vince Taylor, procura aí, quem não conhece o Vince Taylor, pelo amor de Deus, procura aí no Google, não seja preguiçoso. Vince Taylor competia com 107 quilos. Flex Wheelers, 105, 107 quilos, 1,81 m. Ronnie Coleman, acho que estreou com menos, acredito que ele estreou no Mr. Olympia, acho que com 98 quilos, se eu não me engano, 98, 100 quilos. Olha a diferença desses físicos desses caras para você, para mim, para você, até para os atletas profissionais de hoje em dia. Olhem a diferença. Será que os caras lá eles não eram tão bons assim? E era uma época que era muito difícil você virar profissional. Então você vê que peso, pessoal. Você vê que o Lila Brada, ele devia ter o quê? 85 quilos, tudo bem, era baixinho, mas o quê? 85 quilos? Samir Banotti, 90 quilos, 92, 89. Frank Zane, 83, 85 quilos. Talvez não chegasse a 90 quilos em off, 1,75 m, 1,76 m de altura. Então, se nós nem chegamos nos físicos dos anos 70, nós não vamos nem pensar num dos 90. Os de hoje, então, para que você vai querer? Para ir na praia, para ir na rua, para tirar uma onda no carnaval aí que vocês gostam. Para que você vai precisar de um físico? Você está anos-luz de um físico de um atleta dos anos 70. Para que você vai precisar fazer tanta coisa? Se você ainda nem chegou, se a gente não está nem no prézinho ainda, para que a gente vai querer ir para a faculdade direto? Então, pessoal, é isso que eu quero chegar, é esse ponto que eu quero chegar. Então, não adianta você ficar... Os caras, quantos quilos você ganhou? Quantos quilos? Eu já sei que o cara é um leigo, porque não é peso por peso. Eu, com 100 quilos de agora, eu estou muito maior do que com 106 quilos que eu comecei o projeto de redução de gordura visceral. Porque teve uma troca, uma recomposição corporal evidente. Então, às vezes, nem sempre o peso é apenas um galhozinho ali da árvore para você ter uma base ali média, para você se basear ali e tudo, e você ter um parâmetro de quanto o aluno às vezes teve de ganho, de gordura, e você consegue ver ali mais ou menos, estimar ali pela experiência, você vê que o cara tá tendo uma recomposição, mesmo que, como eu já falei para vocês, eu já peguei um cara ali com 22, um aluno na casa dos 22% de BF, liso, gordo, barrigudo, uma quantidade significativa de gordura visceral, muita gordura subcutânea. Em 9 meses, mais ou menos, o cara baixou para um BF ali, tipo, na casa de uns 8,5%, 9%, já com uma qualidade de atleta, um atleta ali de nível de um nível iniciante, assim. Então, e você vê, e teve uma oscilação de pouco peso, ele oscilou mais ou menos, foram acho que 9 quilos de diferença. Então, 9 quilos é muito pouco, mas foi toda a recomposição corporal foi muito grande. Foi muita perda de gordura, algum ganho em segundo plano, que não era o objetivo principal, mas mesmo assim ele teve algum ganho de massa magra ao mesmo tempo, só que o cara ficou parecendo, o cara pela primeira vez na vida viu 6 gomos do abdômen, um cara que treinava há mais de 10 anos, comprava, gastava, se esfolava em loja de suplemento, 1.000, 2.000, 1.500, 2.000 e pouco por mês de suplemento e nada, como a maioria das pessoas, você tem que gastar com o que é válido, né? Gastar de uma maneira inteligente, não é que ele, no caso dele, ele gastou inutilmente, porque o resultado não veio. Agora, se você gastar com o que você realmente precisa em termos de suplementação, ergogênico, hormônios, você vai ter uma otimização. E quanto mais o seu corpo estiver preparado, essa situação de anabolismo, você criar esse cenário, então menos coisa você vai precisar gastar. Então você não vai precisar tomar tanto hormônio, para a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, pessoas que treinam musculação normal, que não estão pensando em competir, até se for um competidor de um nível de entrada também, não vai precisar tomar tanta coisa, vai ser muito mais fácil, muito menos desgastante para o físico, todo o processo. A resposta ao anabolismo muscular vai ser muito maior se você tiver com o BF controlado, com uma dieta limpa, com o BF bem mais baixo do que eu falei aqui para vocês. Então o que acontece? Então você cria ali uma situação de anabolismo de crescimento. Então, como eu falei, se você começa o negócio já com o BF alto, achando que com mais comida, se fosse só adicionar comida,
Você vê que esses gordos de final de semana ali, que treinam musculação durante a semana, aqueles caras ali do futebol, que vai pra academia com aqueles relógios desse tamanho, botinha, bermudinha até o joelho, camiseta do Corinthians. Você vê que esses caras comem pra caralho. Final de semana, se você fizer a contagem de calorias dele, cerveja, alguma bebida alcoólica, petisco, lá esses caras que jogam futebol society no final de semana, o consumo calórico deles é muito alto. E por que que isso não é revertido em músculo? Você vê que só a barriga do cara, a única coisa que hipertrofia são as células adiposas ali, da gordura visceral, só a barriga que hipertrofia. E você vê aquele cara barrigudo, magro, que nem parece que faz musculação. Mas ele não come bastante calorias? Vocês não precisam de tantas calorias para crescer? E por que? Isso é pura observação, pessoal, é ciência. É o começo da ciência, é a observação. Então, por que que esses caras não crescem? Aí você vê um treino insuficiente, um treino de merda para começar, né? E o que acontece? Mas as calorias não estão ok? Por mais que o treino for um treino de merda, então tinha que dar alguma coisa. Será que tanto cara tem a genética tão ruim assim? Não, a maioria das pessoas tem uma genética mediana para ruim. Mas você vê que teriam muito mais caras bons. Esses caras ali que não levam tão a sério, que comem pra caralho, treina duas, três vezes por semana, que já seria o suficiente se você fizer um treino bom. Eles têm um consumo calórico alto. Por que isso não reverte em músculo? Porque os alimentos que comem, a situação do corpo, está resistente à insulina, está todo bagunçado ali. Não estou nem falando de hormônio. E uns até usam esteroides, até alguns usam. Então o que acontece? E nem parece que faz musculação, mas eu não tenho consumo de proteínas altas, vocês não batem tanto na tecla, caloria. Sim, as calorias são importantes, mas elas têm que ser empregadas do jeito certo, dentro de um contexto, de uma situação anabólica. Só que isso é difícil para um iniciante entender e conseguir montar isso daí. Por isso que é importante você ir num nutricionista, num médico, sei lá, um cara que entenda, um coach, alguma coisa nesse sentido. Então o que acontece? Você cria essa estrutura, como eu fiz, mas assim, muitos caras eles não se conformam, principalmente atletas, eles não se conformam de perder ali 10, 12 quilos, de ficar um pouco menor, mesmo que ele aparente melhor. Para que um atleta hoje, um amador ali de 1,78m, 1,77m, para que ele vai querer ser mais pesado que o Vince Taylor? Será que tem algum cara ali que a gente conhece hoje no cenário nacional que seja melhor que o Kevin Levrone? Peso por peso, assim, vamos ver, porque o pessoal pensa muito em peso, vamos falar de peso. Será que eu vou ser melhor pesando 125 quilos no palco do que o Kevin Levrone pesando 107? Será que eu vou ganhar do Kevin Levrone? Será que eu ganharia do Kevin Levrone dos anos 1998, 2002? Será que eu ganharia dele porque eu tenho 15, 20 quilos a mais que ele? Muito provavelmente não, pessoal. O pessoal fica falando às vezes de peso, de medir, como se fosse tão importante que às vezes nem o Ronnie Coleman não tinha, que foi o maior fenômeno genético da história de todos os tempos, talvez que